Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, 14 de janeiro, domingo. Eu, Pastor Fábio, estou aqui para poder trazer um devocional especial para você com o tema Saia do Comodismo. E eu quero poder trazer essa palavra para você, poderosa, mas primeiramente eu quero fazer um convite a você que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever no canal. E se você já é inscrito no canal, fazer o triplo C, curta, comente e compartilhe. Amém? Assim você ajuda e apoia o nosso canal. Amados, eu quero trazer para você, aqui, nós vamos ver alguns textos hoje, bem interessante, para que a gente possa se embasar bem na palavra de Deus, sobre esse tema, saia do comodismo. E o primeiro texto que eu quero estar lendo com você é o livro de Efésios, capítulo 5, verso 14 a 21. Eu quero que você possa estar lendo comigo. Se você tiver sua Bíblia, me acompanhe na sua Bíblia. Se não, pode acompanhar na tela que eu vou colocar para vocês aí. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, e não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Afinal de contas, queridos, o que é comodismo? O que é o comodismo? Para que eu possa sair do comodismo, eu preciso saber o que é. Eu fui buscar detalhadamente para você, até num dicionário, para que você possa entender o que é o comodismo. Olha só, o comodismo ele é um comportamento de quem é egoísta, estando sua satisfação acima de tudo. Qual é o caráter de uma pessoa comodista? Ela evita assumir responsabilidades ou de quem se afasta de dificuldades. Ou evita ou se afasta de dificuldade. Ok? Agora, o interessante quando a gente vai perguntar ali, coloca no Google, né, o que é comodismo, é que o comodismo ele é um comportamento de quem é egoísta. E logo abaixo vem escrito assim, sinônimo de comodismo, egoísmo. Ou seja, quem é comodista, ou quem é cômodo, né? Mas de uma maneira mais certa de falar, quem é cômodo é egoísta. E quem é egoísta é cômodo. Olha só que interessante. E isso, amados, é algo que tem se tornado um mal terrível contra o avivamento na igreja, contra o crescimento da igreja, o crescimento pessoal, né? Contra a sua santificação, contra também as obras missionárias, o comodismo. Ou seja, as pessoas evitam de ter essa responsabilidade. Ela transfere essa responsabilidade para alguém. O comodismo é exatamente isso. É muito mais cômodo eu terceirizar algo para alguém fazer. Afinal de contas, as pessoas acham que avivamento não é problema meu. Avivamento é coisa de pastor, é coisa da igreja. Não. O avivamento é coisa de todos nós que nos declaramos cristãos. O comodismo, ele é algo que pode estar afetando a tua vida
na área financeira, na área profissional, na área familiar, no seu casamento, no convívio com teus filhos. Ele é um mal terrível, querido. Sabe por quê? Eu vou te citar dois casos aqui, duas situações com base bíblica, o porquê que o comodismo ele é um mal tão grande. Primeiro, o comodismo ele gera vidas vazias. Pessoas sem responsabilidades ou pessoas que evitam a responsabilidade ou que fogem, que se afastam da responsabilidade, se tornam pessoas vazias. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Lucas capítulo 11, verso 5, vai nos trazer, queridos, vai nos trazer uma parábola aonde um amigo recebe uma visita, a pessoa recebe uma visita à noite, de madrugada, e ele não tem nada para oferecer para sua visita, não tem nem sequer um pão para oferecer para sua visita, e nisso ele tem que pedir emprestado pão para o seu vizinho de madrugada. Lucas capítulo 11, verso 5, vou colocar na tela para que os irmãos possam acompanhar. Olha só o que diz lá. Olha só o que diz. Então lhes disse, suponham que um de vocês tem um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Ou seja, uma pessoa cômoda é uma pessoa que ela não tem nem para si, e se chegar alguém na casa, não tem nem para oferecer nem um pão, né? Nem meramente um pão velho lá para oferecer. Ou seja, a pessoa cômoda se torna uma pessoa vazia. Pode perceber, queridos, todos nós temos ali na sua casa, você vai ter um biscoito, uma bolacha, dependendo do lugar do Brasil que você está nos assistindo. Alguns falam biscoito, outros falam bolacha, né? Tem um biscoito, uma bolacha, tem um pão, nem que seja um pão amanhecido. Mas tem alguma coisa, se chegar alguém de repente na sua casa, um familiar, um amigo, de repente pedindo uma ajuda, você tem um pão pelo menos para oferecer. Mas a pessoa cômoda, pessoa que ela é cômoda, ela não tem nada para oferecer. Ela se torna uma pessoa vazia. Agora, uma pessoa também cômoda, né? Ela também é uma pessoa que enterra os seus talentos. Ela enterra os seus talentos. Olha só o que diz numa outra parábola da Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 25, verso 19 a 30. É bem interessante, mas nós vamos estar lendo aqui o verso 25, capítulo 25, verso 25. Você pode ler na sua casa aí do verso 19 ao verso 30, mas nós vamos ler aqui apenas o verso 25 para a gente não se alongar tanto. Numa parábola dos talentos, uma das pessoas que recebeu os talentos para multiplicar, olha o que ela fez. Quando o dono chega, né, e cobra o trabalho dos talentos. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Ou seja, na parábola dos talentos, nós vamos ver pessoas que não foram cômodas, mas que saíram do comodismo e ali multiplicaram aqueles talentos, mas teve um que foi cômodo, ou seja, ele evitou responsabilidade, ele quis sair daquilo ali e simplesmente ele fugiu, né? Ele fugiu da dificuldade ou da responsabilidade de multiplicar aquela situação, aquele talento. E por isso ele enterrou o seu talento. A pessoa cômoda, queridos, o comodismo, ele é exatamente isso. Ele faz com que você enterre verdadeiros talentos e oportunidades na sua vida. Além de você se tornar uma pessoa vazia, você se torna uma pessoa que enterra talentos. Uma pessoa com muito talento, mas que, na verdade, com muita oportunidade, mas que acaba enterrando o seu talento e podendo ali, na verdade, perdendo grandes oportunidades na sua vida. Olha só como o comodismo é algo mau. E a gente poderia colocar aqui em qualquer área da nossa vida. Física,
emocional, espiritual, nós podemos colocar em qualquer área. Você vai ver que o comodismo ele é um mal, ele é uma praga realmente terrível contra a vida do ser humano. Por isso, nós temos que sair do comodismo. Outro mal que o comodismo ele vai ocasionar na vida do ser humano, ele vai impedir a frutificação. A pessoa não frutifica. Por quê? Por que a pessoa não frutifica, queridos? Bom, se nós voltarmos lá no significado do comodismo, nós vamos ver porque evita assumir responsabilidades e porque se afasta de dificuldades. Então, a pessoa ela não frutifica. O texto que eu posso utilizar aqui para que você possa acompanhar comigo é Lucas 13, verso 6 a 9. Eu vou colocar na tela aqui para você já, para que a gente possa ler. Olha só que interessante. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Aqui, querido, nós vamos ver um caso de uma videira, aonde por 3 anos seguidos foi procurar o fruto nela e não tinha fruto. Ou seja, uma pessoa cômoda, uma pessoa que não quer ter responsabilidade, ou que se afasta das dificuldades, sempre você vai até ela e você nunca vai ver fruto na vida da pessoa. Você sempre vai ver uma pessoa estagnada, infrutífera, uma pessoa estéril. Mas ela não é estéril por causa de uma maldição ou por causa de um trabalho macumba, feitiçaria, bruxaria. Não. O comodismo, queridos, ele é um comportamento do ser humano. Ele não é algo demoníaco, é algo do ser humano. Onde o ser humano fica ali procrastinando, ou ele deixa para depois, ou ele acha que não quero fazer agora, eu não quero tomar essa responsabilidade, isso aqui é muito difícil para mim. É uma pessoa cômoda. E essa pessoa cômoda, ela nunca vai frutificar. E o que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós cristãos? Tanto na vida espiritual, como na nossa vida em todas as áreas. O que Deus espera de nós? Visto que o comodismo ele nos impede de frutificar, que ele nos transforma em pessoas vazias, faz com que nós venhamos enterrar nossos talentos. O que Deus espera de nós? E aqui vem um texto muito interessante que eu quero que você possa ler comigo. É o texto de João, capítulo 15, verso 1 a 8, que mostra claramente o que Deus espera de nós cristãos. Olha só. Então, primeiro livro de João, capítulo 15, verso 1 a 8, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus
discípulos. Você viu só, queridos? De um lado, se o comodismo ele me transforma numa pessoa infrutífera, pelo outro, quando eu estou em Jesus, verdadeiramente, um verdadeiro cristão, eu dou frutos, e muitos frutos. Por que eu dou muitos frutos? Para poder glorificar ao Senhor. Agora, é claro que para sair do comodismo, é necessário o quê? Trabalho. Muito trabalho. O comodismo é eliminado, presta atenção, o comodismo é eliminado com o trabalho. Olha o que diz Eclesiastes, último texto para nós encerrarmos, capítulo 11, verso 6, para que nós possamos finalizar aqui. Olha só o que diz. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Ou seja, queridos, como que eu venço? Como que eu saio do comodismo? Trabalhando e estando em Jesus. Eu não posso ter um tempo ocioso na minha vida. Eu preciso trabalhar. Eu preciso, para alcançar qualquer coisa na minha vida, eu preciso trabalhar. Eu preciso não ter um tempo. Vou fazer só de manhã e à tarde não vou fazer nada. Não, você tem que fazer de manhã, você tem que fazer à tarde, você tem que fazer à noite. O comodismo, você vence ele com trabalho. Você vence ele com trabalho, você vence ele estando em Jesus e trabalhando. Porque o exemplo que nós estamos dando ali é o quê? Você muitas vezes planta uma semente de manhã, mas você não pode garantir que aquela semente vai dar fruto. Então eu planto de manhã, eu planto à tarde, eu planto à noite, eu planto em todos os momentos. Em todas as oportunidades eu planto. Por quê? No pior das hipóteses, uma dê fruto. Ou pode ser que todas deem frutos. Essa é a questão do comodismo. Quando você vê pessoas vencendo na vida, você pode ter certeza, essa pessoa não sofre do comodismo. Mas uma pessoa que muitas vezes você vê extremamente inteligente, extremamente capacitada, mas uma pessoa que não consegue vencer em nenhuma área, seja ela espiritual, seja ela profissional, seja ela financeira, seja ela no casamento, seja ela como pai, como mãe, você pode ter certeza, se a pessoa não está conseguindo vencer, existe alguma situação que está aprisionando essa pessoa. E uma dessas situações que aprisiona a pessoa não é demoníaca. Chama-se comodismo, que, como diz, é um comportamento que nós, seres humanos, geramos na nossa vida. Amém? Então, que você possa pegar essa palavra aí, saboreia ela, né? Vai fazer vai digerindo ela, vai mastigando ela, porque é uma palavra poderosa, queridos, para todos nós, para que nós possamos vencer e sair do comodismo. Bem, vamos orar, queridos? Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, agradecemos ao Senhor por esse domingo, 14 de janeiro, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos ajude a vencer, a sair do comodismo e poder dar muitos frutos para glorificar o Teu santo e poderoso nome. Guarda a nossa casa e a nossa família, Pai, e nos proteja de todo mal, para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.